noite, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos na sua casa, apesar de tudo, de todos, apesar de todas as propostas, nós escolhemos o melhor lugar, que é o de estarmos aqui na casa do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é: quem é Jesus para você? A gente vive um período de tanta superficialidade que as pessoas se relacionam sem se conhecerem. Tem uma frase de Sócrates que eu gosto, que ele diz assim: se queres conversar comigo, define tuas palavras. E é incrível como a gente precisa definir palavras e conceitos sobre Cristo dentro do cristianismo. É incrível como nesse século, nesse novo milênio, a gente precisa redefinir o que é a igreja, o que é o evangelho e até o que é Jesus. Em muitas igrejas, Jesus já não ocupa o lugar central, ele não é a figura central. Em algumas igrejas, outras figuras, outras pessoas acabaram ganhando um espaço tão grande que Jesus não passa de um acessório. E na vida de muitos crentes também. Tozer, ele diz que para muitas igrejas e para muitos cristãos, nós vivemos um sistema parlamentarista. A igreja, o cristianismo virou algo parecido com o parlamentarismo, onde Jesus é como se fosse um primeiro-ministro. Ele existe, aliás, é como se fosse o rei. Ele existe, mas ele não manda nada. Quem decide tudo é o primeiro-ministro, são os deputados, eles fazem tudo. E para que serve um rei num sistema parlamentarista? É apenas uma figura ornamental. Ele dá algumas posses, ele aparece em algumas festas, ele recebe chefes de Estado, mas ele não governa nada, ele não manda em nada. Quem faz tudo é o primeiro-ministro. Então, em muitos grupos religiosos e em muitas vidas, Jesus é esse rei maravilhoso, mas que não decide nada, que não manda em nada, que serve apenas para dias de festas. Dia de Natal, ótimo, Jesus. Como pastor, eu tenho vivido essa experiência. Pessoas que vão inaugurar uma loja. Pastor, eu queria que o senhor fosse lá fazer uma oraçãozinha. Ainda diz o tamanho da oração, é uma oraçãozinha. Inauguração de uma escola, e o político diz: olha, pastor, eu queria que o senhor fosse lá fazer uma oraçãozinha. E a gente vai apenas para validar aquele momento. Mas quando a gente pergunta: e Jesus? E a figura de Cristo? Não tem importância nenhuma. Então hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse problema e sobre o que Jesus realmente deve ser para nós. Abra a Bíblia e deixe aberta, por favor, Evangelho de Marcos. Vamos começar no capítulo 4, de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A história nós sabemos. Jesus está com os discípulos atravessando o mar, a tempestade vem, Jesus está tranquilo, descansando, dormindo, e homens que andavam com Jesus, foram chamados por Jesus para uma tarefa, aprendiam com Jesus,
agora estão diante de uma tempestade, acordam Jesus, ele acalma a tempestade, mostra o seu poder, e a pergunta do versículo 41, parece algo tão normal, mas talvez seja a pergunta de tantos hoje: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles homens andavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. É incrível como muitos discípulos hoje caminham, falam em nome de Jesus, mas nos momentos de dificuldade, não sabem quem é Jesus. É como se Jesus não fosse quem nós dizemos que Ele é. É como se Jesus não fosse a figura que a gente ouviu e que a gente prega, a figura central do cristianismo. Quem é este homem? Ora, vocês deveriam saber quem é Jesus. Vocês são discípulos dele, mas vocês não sabem quem é Jesus. A gente fez um evangelismo certa vez aqui na cidade de Caxias, pessoal da Mocidade para Cristo, e estávamos na praça, jovens empolgados, e começamos a cantar, e ninguém se aproximava, as pessoas não queriam ouvir, e a gente ali animado, até que uma hora já não dava mais. Eu disse: vamos parar, vamos mudar. As pessoas não querem ouvir sobre Jesus, então vamos perguntar para as pessoas quem é Jesus. E nós saímos onde as pessoas estavam. Você já ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus? E elas diziam: sim, já ouvi falar. Fale de Jesus para mim. E as pessoas não sabiam quase nada de Jesus. Alguns diziam: não, Jesus é maravilhoso, Jesus é legal, Jesus é bom. Sabe quando a gente não tem nada para falar? Isso é joia, Jesus é massa, né? A vida é massa, só tem que caprichar no molho. Não sabiam nada de Jesus. Mas me diga alguma coisa especial de Jesus. Ele, em dezembro, a gente comemora o nascimento, ele morreu na cruz, só isso. Quem é Jesus? Jesus é o líder que mais impactou a história, é o líder que mais impactou vidas, é um homem que sem internet, sem rede social, sem microfone, há 2000 anos atrás, ele reuniu um grupo de homens, de mulheres simples, e a mensagem que ele anunciou permanece viva. A palavra que ele pregou continua mudando, transformando vidas, mas muitas pessoas ainda não sabem quem é Jesus. Muitos discípulos fazem iguais os discípulos aqui, estavam no barco com Jesus, Jesus acalma a tempestade, e ele diz: quem é este homem? Quem é este que tem poder até sobre a natureza? Mas a dúvida, meus irmãos, ela era geral. Ainda no Evangelho de Marcos, vamos para frente um pouquinho, Marcos capítulo 6. Hoje, como eu falei, as pessoas gostam de Jesus. Para muitos ele é um profeta. Jesus é um profeta, igual a Maomé, Buda, Confúcio. Jesus foi um filósofo. Os hippies dizem: Jesus foi o primeiro hippie. As pessoas fazem uma confusão acerca da pessoa de Jesus. Para muitos, até evangélicos, ele é um gênio. Aquele que na hora que eu esfrego a lâmpada, estou aperreado, apertado, Jesus resolve meus problemas, e ele vem e resolve. Para muitos ele é um servo, Jesus faz, e ele tem que fazer. Eu já vi gente bater em banco, em culto de oração, e dizer: eu não aceito, faz a obra, Senhor. É como se Jesus fosse um menino, alguém que a gente grita: ei menino, vem aqui. Quem é Jesus? Olha aí, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Observe aqui a confusão acerca da pessoa de Jesus. Isso não é coisa da agora não, é antigo. Pessoas que estavam ali, eram contemporâneos de Cristo, mas elas não sabiam quem era Jesus. Quem é esse homem que está realizando coisas grandiosas? Disseram: olha, ele é João Batista, que ressuscitou. Disseram: não é João Batista, ele é Elias.
Não, ele é um revolucionário, ele é um profeta. E Herodes ficou apavorado: é João, eu mandei decapitar, ele ressuscitou. Hoje, essa mesma confusão existe. Quem é Jesus? Para muitos, ele é só uma figura, um Jesus histórico. Ele existiu e tal. Para outros, ele é um profeta. Não, ele realmente faz coisas grandiosas, só isso. Mais na frente, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 27 e 29. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Agora Jesus chama os discípulos, sabendo dos rumores, e sabendo que até os discípulos tinham dúvidas, ele então pergunta: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. Irmão Elias já fazia sucesso naquele tempo, viu, irmão Elias? Talvez o irmão Elias tenha feito um aconselhamento lá para um casal, e a turma disse: é Elias. Quem o povo diz que eu sou? Jesus quer saber. Vocês que estão andando aí pela cidade, me digam, quem as pessoas, os homens, estão dizendo que eu sou? E observe que a resposta é a mesma que deram a Herodes. Quando Herodes faz a pesquisa, a resposta é João Batista, Elias, um profeta. Agora a mesma coisa quando Jesus pergunta aos discípulos: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros dizem que és um profeta. Meus irmãos, a confusão a respeito da pessoa de Cristo sempre existirá. Jesus é colocado como uma pedra de alicerce, de salvação, a pedra de segurança, a pedra que os construtores rejeitaram, mas também é uma grande pedra de tropeço, para aqueles que não querem abrir o coração e os olhos para a verdade da palavra de Deus. O Jesus que salva, o Jesus que liberta, é também o Jesus que se torna tropeço para aqueles que rejeitam a palavra maravilhosa do Senhor. Quem é Jesus para você? Mas é interessante que Jesus continua conversando com eles, versículo 29, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aqui é interessante essa transição do versículo 29, porque agora Jesus não está interessado na opinião das pessoas. Primeiro ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem que tu és isso, tu és aquilo, tu és João, tu és... Ele diz: tá, stop, e vocês? Agora eu quero saber para vocês que lá no barco ficaram admirados e perguntaram: quem é este homem? Agora eu quero saber para vocês, quem eu sou? O que eu represento para vocês? É esta grande pergunta que eu quero também fazer hoje. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem eu sou? E os discípulos, a resposta de Pedro, versículo 29, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a grande sacada do Evangelho. Quem é Jesus? Se Jesus for apenas um profeta igual a João Batista, sabe o que ia acontecer, meus irmãos? Ele seria morto e estaria no túmulo. Nada ia mudar em nossas vidas. Se Jesus fosse um profeta igual a Elias, o máximo que ele ia fazer era aparecer na transfiguração e as pessoas dizer: é ele. Se Jesus fosse um profeta igual a Moisés, ele ia deixar um conjunto de regras, de leis, que nós não iríamos conseguir cumprir jamais, leis que iriam servir para a nossa própria condenação. Se Jesus fosse apenas um grande líder político, ele ia realizar algo que ia acabar, ia passar. Quem eu sou para vocês? Agora não interessa para Jesus a opinião dos outros, não interessa o que os outros pensam a respeito dele, não interessa o que os outros dizem. Jesus confronta seus discípulos: vocês que estão me seguindo, vocês que andam comigo, vocês que convivem comigo, quem vocês dizem que eu sou?
E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Pedro não podia ter dado uma resposta melhor, porque Jesus é mais do que tudo que a nossa mente possa imaginar, e todas as definições que a mente humana tente para a pessoa bendita de Jesus serão insuficientes, porque Jesus é Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a convergência de todas as coisas no céu e na terra. Paulo diz isso escrevendo aos Efésios, quando ele fala do grande mistério. Ele diz: o mistério é que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. É esse o Cristo que nós seguimos. Nós não seguimos um homem apenas, nós não seguimos apenas um profeta, nós não seguimos apenas alguém importante que marcou a história. Nós somos seguidores do Messias, do único que pode salvar, daquele que tem poder no céu e na terra, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E aí eu faço a pergunta também hoje: quem é Jesus? Ou quem Jesus tem sido para você? Esse tempo todo que você está na igreja, que você lê a palavra de Deus, o que Jesus tem sido para você? Um rei no sistema parlamentarista, que serve só para a troca de governo, que serve só para dia de festa, Natal, Semana Santa? Até hoje, o que Jesus realmente tem sido na sua vida? É importante fazer essa pergunta. Um amigo meu, pastor, ele chegou do Canadá, e a gente conversando, ele disse: olha, esses anos todos que passei no Canadá, eu fiquei especialista em uma coisa. Eu disse: o que? Ele disse: pregar para crente, pregar para evangélico, porque lá as igrejas estão cheias de crentes que não conhecem Jesus, que nunca tiveram uma experiência real com Jesus. Pessoas que tiveram experiência com uma igreja, é tão legal a igreja. Eu costumo dizer que eu nunca me desviei, eu nunca saí, na minha vida toda foi na igreja. Eu sou apaixonado por igreja, eu gosto de igreja, é tão bom estar com os irmãos. Só que essa experiência não salva ninguém. Estar numa boa igreja é ótimo, a gente cria vínculos de amizade, a gente tem pessoas com quem a gente pode contar, a gente tem ombros para a gente chorar, a gente tem amigos que a gente pode confiar. Ah, como é maravilhoso estar na igreja. Existem pessoas há 30, 40, 50 anos com uma experiência na igreja, experiência com pessoas, experiência com a música da igreja. E com essa acústica aqui é maravilhoso, a gente não tem nem vontade de parar de cantar, é tão bom, né? Experiência com as coisas do reino de Deus, mas pessoas que nunca tiveram experiência com Jesus. Mas eu não estou aqui para julgar, não. O que eu quero hoje é que você pense, que você olhe para dentro de você mesmo, e por favor, não olhe para o lado agora não, tá? Porque a gente é muito bom de olhar para o lado e dizer: ei, olhe para dentro, e pergunte: o que Jesus tem sido para mim esse tempo todo? Que diferença Ele tem feito em minha vida? O que tem mudado em mim a partir do meu encontro com Jesus? Para quem nasceu na igreja, é o meu caso, é tão complicado, né, que a gente já nasce nesse negócio. Eita rapaz, é bom, Lucas, mas a gente já nasce perdido, perdido dentro de casa, perdido na casa do Pai. A gente já nasce com uma ideia de Jesus que nossos pais passaram. É tão bom que no dia que a gente tem um encontro real com Jesus, a gente fica, é pira, é loucura, é algo assim que não dá para expressar. E aí alguém diz: mas o que mudou em você? Porque agora eu encontrei Jesus. Mas desde que eu te conheço, tu falas em Jesus? A gente diz igual Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos o viram. Quem é Jesus para você? Então a pergunta que está em pauta é:
quem Jesus tem sido para você até agora. Mas eu quero fazer uma outra pergunta então. O que você gostaria que Jesus fosse a partir de agora? A palavra de Deus diz que Jesus Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Então Jesus é o único que pode iluminar nossas vidas, a nossa alma, tirar-nos das trevas, do pecado e nos colocar na luz de Deus. Jesus diz, eu sou o pão, e quem não comer a minha carne não tem parte no reino. Muitos discípulos até o abandonaram quando ele falou desse antropofagismo, comer a carne, mas ele estava se referindo a recebê-lo. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus diz, eu sou a porta, aquele que passar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Um caminho que leva a uma verdade, verdade suprema, que gera vida. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que não estiver ligado em mim, será cortado e lançado no fogo, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é tudo, meus irmãos. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é apenas um líder. Alexandre o Grande foi um líder, foi um grande líder. Napoleão foi um grande líder. Jesus está acima de tudo isso, porque Ele é Deus, Ele é o Verbo que se faz carne e vem habitar no meio dos homens, com a única finalidade de um dia os homens poderem habitar com Deus. Jesus vem nos visitar, para que a gente possa não visitar o céu um dia, mas para a gente poder morar no céu um dia com Ele. Jesus é Deus, que por nos amar tanto, vem ao mundo nos reconciliar com Ele. Mas se Ele viesse como Deus, isso aqui não suportaria. As pessoas morreriam diante da glória do Senhor. Então Ele diz, só tem um jeito, Ele vira gente, Ele se faz carne. Esse é Jesus, e nós não podemos e não devemos jamais tirar a figura de Cristo do centro da igreja. Tudo aqui é bom, tudo é legal, é ótimo, mas Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar, não só na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando nós somos a igreja, não estou falando aqui do templo, dessa estrutura toda não, a igreja somos nós, e nós não podemos tirar Jesus e colocar a mãe de Jesus, não podemos tirar Jesus e colocarmos o pai de Jesus, não podemos tirar Jesus e colocarmos os discípulos de Jesus, não podemos tirar Jesus e colocarmos o pastor, não podemos tirar Jesus e colocarmos uma figura qualquer. Jesus precisa voltar para o centro de nossas vidas. Quem é Jesus para você? Que impacto Ele tem gerado na sua vida? O que mudou na sua vida a partir do encontro com Jesus? Se não aconteceu nada, a gente ainda está lá em Marcos 4. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Precisamos chegar em Marcos 8. Marcos 8, quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Filho do Deus vivo. E é importante essa afirmação de Pedro, sabe por quê? Porque a maioria das percepções erradas, e o que tem feito as pessoas abandonarem Jesus, é porque não tem uma visão clara de quem é Jesus. Uma jovem aqui de Teresina foi conversar comigo e ela disse, pastor, agora eu sou crente, eu estava desempregada, perdi o emprego, e eu estava desorientada, cheguei ali no centro, perto da Praça da Bandeira, entrei numa igreja, e ali o pastor me chamou lá na frente, orou por mim, e a minha vida mudou a partir daquele dia. Olha, arrumei um emprego melhor, já tenho até um carro, e eu decidi seguir Jesus, e eu disse, parabéns. Deixa eu te contar a minha história. Eu venho de uma família muito pobre, uma família que às vezes a janta era só uma vaga lembrança do almoço,
mas a minha avó levou a gente para a igreja e ensinou a andar com Deus. E eu consegui um emprego, não sei como, eu casei, consegui uma mulher que me quis, tenho filhos lindos, dizem por aí que a Sara e a Raquel são minha cara, não sei, né? Eu acho até que eu sou mais bonito, mas o pessoal diz, pastor, mas parece com o senhor demais. Digo, tenho família, onde eu chego, eu nunca comprei uma casa, mas onde eu chego eu vou para casa, vou para o sítio do povo, banho na piscina do povo, tudo dos irmãos. Digo, não me falta nada. Digo, e tem um carro também. Ele disse, mas sabe de uma coisa? Eu posso perder tudo isso. Você pode me encontrar no mundo aí andando sem nada, só com a roupa do corpo. Ainda assim eu estarei com Jesus, porque eu não sigo Jesus por aquilo que Ele me dá, mas pela salvação que Ele conquistou para mim na cruz do Calvário. Tem muita gente com a percepção errada de Jesus. E sabe o que acontece? Quando vem a turbulência, elas se afastam. Como aconteceu, o próprio João narra isso. Quando Jesus falou isso, quem não comer a minha carne, aí muitos discípulos o abandonaram, e aí os discípulos chegam e dizem, Senhor, está todo mundo indo embora. Jesus diz, vocês também querem ir? E Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. É esse o Jesus, meus irmãos, que nós seguimos. É esse o Jesus que gera em nós vida, vida que transcende tudo aquilo que a gente pode imaginar. Mas tem pessoas que continuam no barco, com medo, perguntando, quem é esse homem? Pessoas que não conseguem ficar diante do milagre de Deus, do milagre da transformação, do milagre da cura, do milagre da libertação, do milagre que o Senhor está fazendo todos os dias, nos dando vida, e principalmente o maior de todos os milagres, a salvação que Jesus nos garantiu, conquistou para nós na cruz do Calvário. Pois bem, se você seguia um Jesus teórico, um Jesus histórico, um Jesus poeta, um Jesus filósofo, um Jesus comunista, um Jesus hippie, esqueça tudo isso. Você precisa seguir o Jesus, Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, aquele que veio com o objetivo de libertar o homem, de quebrar as algemas do homem, de conquistar o nosso coração para Deus. É este o Cristo que nós precisamos seguir. Esqueça todas as filosofias, volte a crer como um menino. Eu tenho dito isso por onde passo, eu tenho saudade da minha fé infantil. Ah, como foi bom estudar teologia, aprendi tanta coisa, mas fiquei tão racional, que eu tenho saudade da minha fé infantil. Quando minha avó dizia, vai orar, e eu ia, eu acreditava naquilo, e eu lia a palavra de Deus e parecia assim, que estava pulando aquilo, as coisas acontecendo, às vezes, abri os olhos, parecia que eu estava vendo o mar vermelho se abrir. Esqueça tudo, e como uma criança, siga esse Jesus que é capaz de realizar o grande milagre na tua vida, esse Jesus que é capaz de acalmar as tempestades na tua vida, esse Jesus que é capaz de fazer o melhor de tudo, que é te tirar do lamaçal de pecado, e te conduzir para o reino de paz, amor e alegria que Deus tem preparado para nós. Quem é Jesus para você? O que Ele foi até hoje? Agora pense no que Ele pode ser, no que Ele pode fazer, no que Ele pode realizar na tua vida, se tão somente você confiar a sua vida a Ele. Se você confiar todo o seu futuro, todo o seu destino a esse Cristo maravilhoso, que é Deus, mas que se fez homem, se esvaziou de toda glória, para nos conquistar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Nós não tínhamos como voltar para a casa do Pai, por isso que Jesus veio, para nos levar de volta à casa do Pai. É esse o Cristo da Bíblia, é esse o Cristo da Igreja Batista no Jockey, é esse o Cristo de todos os cristãos verdadeiros, que decidiram um dia entregar a vida inteiramente ao Senhor Jesus. E sabe, quando as tempestades vierem,
quando também vierem as bênçãos, nós não vamos mais ficar pensando, quem é esse homem? Nós sabemos quem é Jesus, Ele é Deus, Ele é o Emanuel, Deus conosco, Ele é aquele que, embora seja tão grande, se fez tão pequeno só para caber dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, só para poder andar com a gente, como Ele andou com os discípulos no caminho de Emaús. É interessante a abordagem que Ele faz àqueles 2 discípulos. O que vos perturba? O que está perturbando vocês? É esse Jesus. O que está perturbando vocês? Ele é tudo, queridos. E nós precisamos deixar que Ele seja tudo em nossa vida. Nossas atitudes não mudam quem Jesus é. Não mudam o seu propósito. Agora, se nós deixarmos Ele ser tudo em nós, a nossa vida vai mudar de verdade, porque todas as coisas vão convergir para esse Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a gente possa, a partir de hoje, eu sei que muitos já têm essa consciência, eu não quero que hoje seja um marco, não é isso que eu quero não, mas eu quero que a gente, a partir de hoje, dê mais um passo na nossa caminhada cristã, para deixar Jesus ser tudo em nós, ser aquele que controla realmente a nossa vida, seja aquele que dirige os nossos passos. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça e pense rapidão, o que Jesus realmente tem sido para mim? Que impacto Ele tem realizado na minha vida? E pense também o que você gostaria que Ele fosse a partir de hoje. O que você quer que Jesus seja, que Ele realize na sua vida? Não importa o que Ele está fazendo na vida dos outros, não importa o que os outros pensam, agora é você e Jesus. Ele diz, e você? O que eu sou para você? Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Messias. Queria que você pensasse agora, esqueça agora todo problema, toda confusão que o inimigo causou na tua vida, na tua mente, e diga tão somente, Senhor Jesus, eu quero que Tu sejas o meu guia, o meu pastor, a minha vida verdadeira, o meu caminho e a minha verdade. Pai, eu quero andar contigo, eu quero, Senhor, ser conduzido pelo Teu amor, pela Tua palavra. Eu quero que o Senhor mude a minha percepção sobre o Teu reino. Eu quero que o Senhor mude a minha percepção sobre a minha função no Teu reino. Eu quero que o Senhor gere uma nova missiologia no meu coração. Eu quero que o Senhor faça essa convergência na minha alma, onde tudo em mim esteja direcionado e voltado para o Teu Filho Jesus. Senhor, age nas nossas vidas, nós queremos isso, queremos entregar a Ti o controle daquelas áreas que nós ainda estamos controlando, queremos que o Senhor tire todas as dúvidas do nosso coração, acerca de Ti, da Tua palavra e do Teu reino, que o Senhor gere em nós essa vida maravilhosa, essa vida abundante, essa vida que salta para toda a eternidade. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo Teu grande amor, e nós queremos que o Teu Filho seja tudo em nós, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada.